Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o país indiano, né? A Índia, que eu venho já avisando a vocês que a gente ia falar sobre esse país e que é um capítulo do livro de vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre a localização, os aspectos naturais, população, religião, economia, curiosidades. Aqui está um mapa da exata localização do país, né, que está localizado no continente asiático, mais especificamente a norte do Equador, tá? E passa pelo Trópico de Capricórnio. Na verdade, o Trópico de Capricórnio passa exatamente ao norte do continente, ao norte do país, a Índia, tá? Então, a gente quando pensa em Índia já pensa logo em número populacional. Então é a segunda maior população do mundo e também uma das maiores economias, questão do PIB também mundial. Se eu não me engano, está aí em 10º lugar. Falando aí de clima, o clima da região aí da Índia é um clima marcado pela presença das chuvas de monções, lembrando lá das chuvas de monções que está localizado, que acaba ocorrendo lá aí na Ásia, né? A Índia está inserida dentro do continente asiático e ela também sofre aí com os climas de monções. O clima de monções que ocorre na Índia é o clima de monções de verão, em que a massa de ar úmida do oceano é empurrada para o continente, para a parte continental, e acaba aí gerando uma grande quantidade de chuvas e acaba gerando também alguns problemas urbanos, problemas como alagamentos e bastante prejuízo aí à população. A Índia também está inserida dentro da zona climática. Entre as zonas climáticas, ela está inserida dentro da zona tropical. Existe também uma coisa que marca, um fenômeno que marca aí dentro do país indiano, é que a massa de ar fria ela é impedida de passar aí para o país por conta das cordilheiras que existem dentro do país, tá? Então essa massa de ar fria ela é impedida por quê? Por conta da cordilheira de Hindu Kush, que está localizada aí a oeste, e por conta da cordilheira do Himalaia, que está aí a norte, que acaba impedindo essa travessia desses ventos, tá? Quanto ao relevo, a maior parte do relevo indiano, ele está localizado no Planalto de Deccan e também engloba as porções sul central e central do país, tá? Então esse planalto, ele possui algumas riquezas, como riquezas minerais, tá bom? E apresenta também elevadas altitudes, né? Se é um planalto, são altitudes maiores. Tem a exata localização, faz divisa aí com o Paquistão, com o Nepal, também com a China. E tem aí a região próxima ao Paquistão e à China, que existe aí a região do Caxemira, que é a região da Caxemira, que é a região de conflito entre esses países, que a gente vai falar aí em outro momento. Falando da população da Índia, quando a gente pensa em Índia, como eu já falei, a gente lembra de população, número populacional, densidade demográfica. Então, olha, a segunda maior população do mundo, possuindo 1,252 bilhões de habitantes, tá? Então, esse número provavelmente está bem maior, por conta aí, foi em 2013, tá? Esses dados. E representa atualmente cerca de 15% dos habitantes de todo o planeta, registrando um crescimento demográfico de média de 1,3 ao ano, né? Tendo aí a previsão que em 2035 supere a Índia, tá, gente? A Índia, que tem um território bem maior,
mas não vai influenciar a questão territorial, vai influenciar aí a questão, outros fatores que acabam fazendo com que essa população cresça tão rápido. Então, a população da Índia torna o país um verdadeiro formigueiro humano, tá? Então, olha, por que isso vai acontecer? Então, olha, a cultura religiosa lá daquele país, ela valoriza o nascimento de homens, tá? Mais do que os de mulheres. Então, a população indiana, ela, em sua maioria, é composta por homens, tá? Então, tem aí existem dados que diz que são 2 homens, mais ou menos 2 homens para cada mulher, tá bom, gente? Então, a taxa do crescimento populacional médio daquele país está aí dentro desse 1,3 que a gente está vendo no mapa, tá vendo na imagem, no gráfico. Então, representa um aumento de 17% da população durante os últimos 10 anos, o que é equivalente a quase toda a população brasileira. Então, a gente, quando observa isso, tem que levar em consideração uma queda do crescimento populacional em comparação às décadas anteriores, tá? Então, olha, o que faz essa população ter esse boom populacional, esse boom no crescimento? Principalmente a parte religiosa, tá? O hinduísmo, ele acaba incentivando com que as mulheres tenham cada vez mais filhos. A questão também de um homem ter mais mulheres, lá é autorizado a bigamia, tá? Até mais do que a bigamia. Um homem casa com várias mulheres, tem vários filhos com cada uma delas. Então, a questão religiosa é mais importante do que a questão política, organizacional, dentro daquele país, tá? Então, o poder hegemônico daquele país tem muita dificuldade em planejamento familiar, em impor um planejamento familiar, como alguns outros países acontece. Por quê? Por conta da religião. A religião possui uma maior representatividade do que a parte política organizacional, tá? Então, lembrando também da parte de população, que a maior parte da população lá da Índia, ela está localizada na zona rural, tá? Então, a agricultura na Índia é bastante forte. A gente vai falar sobre isso, a parte de economia e do conflito na próxima aula, tá? Então, a maior parte da população, 1/3 da população da Índia, está localizada na zona rural. Então, esse acaba que influencia no índice de urbanização. Mas, se a gente for levar em consideração a cidade de Nova Delhi, de Bombaim, possui uma grande urbanização, mas uma urbanização bastante desorganizada, né? Lembrando que a Índia é um dos símbolos da desigualdade social, tá? E é um dos países que fazem parte do BRICS. Lembra que a gente estudou isso no ano passado, fizemos trabalho e tudo. Então, a Índia, faz parte do BRICS, é um país emergente, de uma economia em desenvolvimento, tá? Então, essas cidades de Nova Delhi, tanto Nova Delhi quanto Bombaim, elas têm aí uma característica de metrópoles típica de países subdesenvolvidos, com altas taxas de desemprego, números de favela também muito grande, ocupação irregular, moradias bastante precárias, trânsito, uma loucura no trânsito, né? Todo vídeo que a gente vê é aquela maluquice, aquela loucura, e a baixa condição de vida com a maior parte aí da população. Graças à cultura religiosa desse país, eu acabei já até falando sobre isso, né? Que valoriza mais o nascimento masculino que o feminino. A população indiana é composta majoritariamente por homens, já falei também, né? O número de crianças para cada 1.000 meninos, existem 914 meninas, número menor do que o registrado anteriormente, o que anuncia o aumento de abortos de crianças do sexo feminino. Então, as mulheres, essa cultura deles acaba fazendo com que as mulheres, ao saberem que tem meninas, acabam abortando, tá? Então,
lá e eles incentivam o nascimento de meninos. Então, cerca de 40% dos indianos são analfabetos. Como eu falei, um dos símbolos de lá é a desigualdade social. Então, é muito grande o número de analfabetos naquele país. Tá? Existem vários problemas sociais, vários problemas demográficos. E a taxa de mortalidade, os elevados níveis, como esse, né, 40% dos indianos são analfabetos. A cada 100 crianças que nascem, 60 morrem durante o nascimento. A cada 100 habitantes, 43 não sabem ler, né, que é esse índice aí de 40%. Então, esses números são muito alarmantes e preocupantes perante aí o mundo. Então, é importante levar em consideração que esses índices eles vêm sendo reduzidos aí durante o passar do tempo, dos anos. Aí você vai levar em consideração o crescimento econômico, o investimento internacional dentro daquele país, através das multinacionais. É um país dependente da parte internacional, tá? Não é um país independente. População ainda. Quase um terço dos habitantes da Índia vive na zona rural. Apesar desse baixo índice de urbanização, a cidade de Nova Delhi possui mais de 20 milhões de habitantes, cada uma caracterizando como metrópole típica de países subdesenvolvidos, como eu acabei de falar. É uma loucura, país bastante desorganizado. Essas cidades aí de Nova Delhi, de Mumbai, que são as cidades mais importantes da Índia, são muito, muito desorganizadas e são características aí de países subdesenvolvidos, como eu já falei. A população é composta, a composição étnica da Índia é bastante heterogênea. Apesar dessa pluralidade, há três principais. Vamos lá. Os hindus, com mais de 70% da população, os drávidas, com com cerca de 25%, os mongóis e juntamente com outras etnias compõem 3% dos habitantes. Então, olha só, o hinduísmo é muito, muito determinante dentro daquele país. E toda essa dinâmica que ocorre por parte populacional dentro daquele país é por conta do hinduísmo. Olha aí, um dos povos mais importantes da Ásia é esse povo, o povo indiano. Por quê? Tem uma cultura bastante marcante, bastante importante para aquele continente. O hinduísmo possui uma influência muito grande perante os indivíduos, tá? Essa questão populacional e não só isso, muitas outras, a parte do politeísmo, que o hinduísmo é uma religião politeísta em que acredita em vários e vários deuses, né? Então, o deus da água, o deus do fogo, cada deus, o deus do casamento. Então, existe aí a questão também dos animais, eles não comem, eles têm a vaca como um deus, o elefante também, eles não comem a carne bovina, tá? Para eles o boi é um ser sagrado, tá? Então, existem vários documentários, vários vídeos, para quem lembra, vocês são jovens, mas para quem lembra aí da novela Caminho das Índias, deu bastante para ver, ela foi reprisada há pouco tempo, dava bastante para ver um pouco aí da cultura indiana. Uma importante característica da população indiana é o sistema de castas. De acordo com esse sistema, a população é dividida em milhares de diferentes castas, sendo todas elas ramificadas de 4 castas originais. Então, esse sistema de castas, atualmente ele foi abolido pelo governo, né? Mas ainda a população ainda segue bastante isso, porque é considerado, ele foi abolido porque é considerado uma ofensa aos direitos humanos. Aí então essa divisão, ela é considerada uma segregação, tá? Então ela, por conta disso, foi abolida dentro lá da cultura indiana, mas existe ainda a prática, viu, gente? Porque a cultura é muito forte. Então temos aí os brahmanes,
Olha, prestem atenção que é uma hierarquia. Então, quem está em cima são os mais ricos, os melhores, entre aspas. Então, os brahmanes, os kshatriyas, os vaixas e os sudras. E temos aí também um abaixo que são os dalits, tá? Que são como se fossem os andarilhos, os moradores de rua, e eles são seres intocados dentro da cultura indígena. Eles não podem olhar para um brahmane, por exemplo, tocar, nada disso. Inclusive a novela ela retratava isso, né? Um Dalit que se apaixona por uma brahmane, e esse amor é um amor proibido. Por quê? Porque ele é um ser tido como intocado, tá? E até aí falando, existe ainda os intocáveis, aqueles mais baixos da escala social indiana, que não desfrutam dos mesmos privilégios do restante da população. Então, olha só, em uma ilustração é mais ou menos isso. Lembram que é uma hierarquia. Então, olha, lá no topo os brahmanes, que são sacerdotes, que se chamavam brahmas, representavam a classe mais elevada da sociedade e se consideravam nascidos da cabeça do deus Brahma. Os kshatriyas são guerreiros com poder político. Os vaishyas, comerciantes, camponeses e artesãos. Os sudras são servos lá no pezinho, tá vendo? E os párias eram os marginalizados da sociedade. Olha aí o intocável coletando dejetos humanos com as próprias mãos. Eles são tidos como seres inferiores, tá, pessoal? Religião. A Índia é um país onde há várias religiões, porém o hinduísmo é a religião atualmente predominante. Pouco mais de 80% da população, enquanto 13% são muçulmanos, o que corresponde a mais ou menos 155 milhões de pessoas, e torna a Índia o terceiro maior país islâmico do mundo, entre outras diversas religiões monoteístas, minoritária, desculpa. Encontra-se os cristãos, né, o cristianismo, com cerca de apenas 2% da população lá da Índia, viu, gente? Diferente de vários e vários países que tem aí, a maior parte eu acho que da população mundial é cristã, e 2% dos números dos habitantes lá da Índia, o cristianismo vai corresponder. Os Sikhs também com 2%. O hinduísmo, origem remontada ao ano de 1500 a.C., é a terceira região com maior número de fiéis no mundo. Existe primeiramente na Índia, Nepal e em menor escala em alguns países ao redor. Apesar de o hinduísmo ser conhecido como uma religião politeísta, com cerca de 330 milhões de deuses, também tem um deus que é supremo, o Brahma, tá? Lembra lá da casta Brahma, que dizem ser a cabeça do Brahma? Então, ele é o deus mais importante. Por vezes é tido como uma religião enoteísta. Respeitam os Vedas. Os hinduístas acreditam num poder espiritual chamado Brahma, que é fonte de toda a existência e está presente em tudo e em todos os lugares. A alma humana, chamada Atman, faz parte do Brahman universal. Olha aí a região montanhosa ao norte da Índia e do Paquistão. Então tem aí a questão da Caxemira, que vai remontar aí conflitos dentro da Índia. Nós vamos trabalhar sobre o conflito da Caxemira na próxima aula, tá? Que vai ser aula ao vivo, aula online. Então, para isso, vocês vão ler 2 textos, porque eu vou dar foco na próxima aula, na economia e no conflito da Caxemira, pra gente entender direitinho, tá? Então, olha aí, o Caxemira sob o controle do Paquistão.
população de 3 milhões de pessoas. Aí tem a linha do controle criada em 1948, o controle da Índia lá no outro pedaço, com 9 milhões de habitantes, a fronteira disputada, essa parte pontilhada aí, tá? E sob a administração da Índia, sob a reivindicação da China, reivindicada pela Índia. Por quê? Porque essa região é rica em água. Então, na próxima aula a gente vai falar sobre isso, tudo bonitinho, vai entender. Já explico. E também falando da economia, resumidamente, a Índia é um país desenvolvido ou subdesenvolvido, pessoal? Perguntando para vocês. Lembrando lá daquela aula até de BRICS. Atualmente, a Índia figura como uma economia emergente, segundo o Fundo Monetário Internacional. O país é a 12ª economia do mundo. Ela já subiu para a 10ª, viu, pessoal? Economicamente, a Índia tem crescido de forma significativa, especialmente no segmento industrial, tá? Olha aí os países, Índia, México, os países aí, China, os países que fazem parte do BRICS. A Índia conta com a maior força de trabalho do mundo, com mais de 513,6 milhões de pessoas, que em termos de produção, o setor agrícola representa 28% do PIB, o setor de serviços 54% e o setor industrial 18%, e ele está crescendo cada vez mais, tá? Houve bastante investimento aí com as implantações de várias multinacionais e também isso acontece por quê? Por conta, essas multinacionais acabam se interessando por esses países por conta da mão de obra barata, tá? Então acabou alavancando aí uma melhoria na economia do país. Produtos da parte do setor agrícola mais cultivados: o algodão em pluma, o arroz, o chá, castanha de caju, o juta, café, cana-de-açúcar, legumes, verduras, trigos, especiarias e feijão. Pecuária bovina, dentro da criação, né, de alguns. Então tem bovino, ovino, caprino, suíno, equino, camelos, búfalos e aves. Então as principais indústrias são a têxtil, maquinário, produtos químicos, aço, transporte, cimento, mineração e software. É o maior produtor de software do mundo. E aí houve um grande investimento na parte de call center, tá? Que é essa foto, parecida com essa foto ao lado aí, que é do setor têxtil. Mas os call centers são aqueles ambientes em que há um grande investimento na parte de marketing, de atendimento telefônico, de atendimento via computador também. Tem aí a mineração, minério de ferro, diamante, carvão, asfalto natural com cromita. E algumas curiosidades. Como a Índia é proibido comer carne bovina, o Big Mac é feito de carne de carneiro. Então, lembrando que o McDonald's faz parte, né, de multinacionais, e lembrando que ele possui um padrão de sanduíches do que você come aqui, como nos Estados Unidos, é o mesmo, mas para ele inserir dentro do mercado lá consumidor da Índia, ele teve que mudar o seu cardápio e substituiu a carne bovina pela carne de carneiro, tá? E outro interesse também dessas multinacionais é o grande mercado consumidor, né, gente? Se tem muita gente, vai ter muito consumidor. E outra curiosidade é que o jogo de xadrez foi inventado pelos indianos, tá? Eu vou enviar para vocês, pessoal, 2 textos. Um texto sobre a economia indiana e um texto sobre a região de conflito da Caxemira. Vocês vão ler os 2 textos, vão ficar com ele tudo na ponta da língua para a próxima aula da semana que vem, que vai ser na terça-feira,
tá? Então, a aula da semana que vem vai ser baseada nesses 2 textos e eu preciso que os meus alunos estejam afiados. Então, leia um texto, leia de novo, faça resumo, faça marcação, pra gente discuti-lo na próxima semana, tá bom? Um beijo e até a próxima semana, que a gente vai continuar falando sobre a Índia e aí a próxima semana eu faço a atividade. E a atividade dessa semana é a leitura dos 2 textos. Um beijo e até mais!